Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez são as atividades da semana 6, encerrando o PET volume 3, sétimo ano. O tema das atividades são os advérbios e locuções adverbiais. Na peça estudada na primeira semana, O Dragão Verde, escrita por Maria Clara Machado, o rei, falando de sua coroa, diz: "Me pesa demais". Nessa queixa, a palavra demais, ela acompanha o verbo pesar. Então, se o rei dissesse "me pesa", ele estaria dizendo uma coisa, mas ele não disse só "me pesa", ele disse "me pesa demais". Então, a palavra demais, ela vai acrescentar uma ideia ao verbo pesar. A palavra demais acrescenta uma ideia de quantidade, intensidade, para marcar o sofrimento do rei. A palavra demais é um advérbio. O advérbio é aquela palavra que acompanha o verbo, acompanha o adjetivo ou outro advérbio, acrescentando uma informação. No caso da frase do rei, uma informação de quantidade, de intensidade. Os advérbios são uma classe de palavras que costuma acompanhar os verbos, dando-lhes características, acrescentando uma ideia, acrescentando uma informação. Além disso, eles também acompanham adjetivos, como eu disse, ou outros advérbios, também exercendo a mesma função de acrescentar uma característica, acrescentar uma ideia, acrescentando uma informação. As informações acrescentadas pelos advérbios são informações de tempo, informações de lugar, informações de intensidade ou quantidade, informação de afirmação, negação, dúvida, modo. Ou seja, as palavras que indicarem tempo são advérbios. Se aparecer mais de uma palavra indicando tempo, aí elas são chamadas de locuções adverbiais. Então, mais de uma palavra funcionando como advérbio, ou seja, acrescentando uma ideia, uma informação a um verbo, ou a outro advérbio, ou a um adjetivo, é chamado ou é chamada de advérbio. As palavras que indicam lugar são advérbios. Mais de uma palavra indicando lugar, locução adverbial. Uma palavra indicando quantidade ou intensidade, advérbio. Mais de uma palavra indicando intensidade ou quantidade, locuções adverbiais. Então, assim, temos a tabela aqui com alguns advérbios para o seu estudo. Depois da leitura da tabela, vamos para as atividades. As atividades têm como objetivo levar o estudante a perceber o valor semântico das palavras dessa classe gramatical, ou seja, o significado das palavras, dos advérbios dentro do texto, e a maneira como podem acrescentar informações às ideias expressas por verbos, adjetivos, advérbios e mesmo orações inteiras. Número 1. Leia a tirinha a seguir e responda. E eu não acreditei quando ela me disse que estava meio cansada. Letra A. Analisando a linguagem não verbal, que é a imagem, percebe-se através dos recursos usados a surpresa do homem e da mulher. Que recursos são esses? Os recursos são as expressões faciais, veja aqui no primeiro personagem e no segundo personagem, e os traços ao redor do rosto de cada um. Aqui aparecem esses traços e na segunda personagem também estes traços. Letra B. A mulher usou um advérbio de intensidade na sua fala. Identifique-o e diga qual palavra esse advérbio modifica. Então, na fala da mulher, notamos o advérbio meio. E a palavra meio, ela vai modificar a palavra cansada. Então, é um advérbio que está modificando um adjetivo.
Então, o advérbio meio modifica o adjetivo cansada, acrescentando uma ideia de quantidade. Letra C. Qual é o outro advérbio empregado na tira? Ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, na tirinha, no balão, nós vemos outro advérbio, que é o advérbio não. O advérbio não, neste caso, ele modifica o sentido do verbo acreditar, acrescentando uma informação de negação. Então, vamos responder aqui na letra C. É o advérbio não que vai modificar o verbo acreditar. Letra D. Reescreva a fala da mulher, substituindo as reticências por um advérbio de intensidade, expressando o verdadeiro estado da moça que dorme. Então, uma sugestão de resposta. E eu não acreditei quando ela me disse que estava cansada demais. Na segunda oração, foi acrescentado o advérbio demais, também indicando uma quantidade, modificando o adjetivo cansada. Número 2. Leia as frases 1 e 2 e marque a alternativa correta. Número 1. Em silêncio, os estudantes terminaram as atividades. Número 2. Amanhã será um dia melhor. Na primeira alternativa, vem dizendo, na frase 1, há um advérbio de modo. Então, não temos advérbio de modo na frase 1. Nós temos uma locução adverbial, porque são duas palavras. Então, não é esta a alternativa, incorreta. Segunda alternativa, na frase 2, há um advérbio de afirmação. Não temos advérbio de afirmação, nós temos um advérbio de tempo. Então, não é a alternativa 2. Na frase 1, há um advérbio de modo, não temos, né? Temos uma locução. E na frase 2, há um advérbio de tempo. Aqui está correto, no número 2. Mas aqui no número 1 está incorreta. Então, não é esta a alternativa. Então, sobrou a última alternativa. Na frase 1, há uma locução adverbial de modo, correto. Então, em silêncio, os estudantes terminaram as atividades. É o modo, a maneira que os estudantes estavam terminando as atividades. Então, correto. Na frase 2, há um advérbio de tempo. Correto. Amanhã é um advérbio de tempo. Então, a alternativa correta, a última alternativa. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!